Eu botei ele assim bem no meio da minha tela. Assim. Ok, vamos lá então. Dar uma repassada. Qual que é a ideia, recursão? Vamos lembrar, vamos puxar na nossa memória aqui como que é. Eu tentei também pegar mais alguns exemplozinhos, né? Algumas pessoas mostraram interesse em como funcionava a questão de, assim, as coisas na memória do computador e tal. Então, achei uns slides legais da Politécnica da Catalunha. O professor tinha feito uns desenhinhos ali, eu acho que talvez vai ajudar, vou mostrar para vocês. Ok, só para a gente lembrar aqui mais ou menos como é que era a coisa, né? A recursão era essa ideia, né, de que a gente tem ali a função e ela vai chamar uma função, uma versão menor dela, né? Ela vai pegar, vai reduzir algum parâmetro que tem ali, chamar de novo e pedir para resolver para esse subproblema. Então a gente tinha vários exemplinhos disso, né? Igual essa bonequinha matriosca, tal. Eu peguei alguns exemplos também bonitinhos da internet, que mais que tinha? Vocês têm essa fotinha aqui, recursão, ela recorre. Recursão, ela recorre. Tem. Que mais? Eu achei esse aqui bonitinho também. Tem um. Eu não sei se esse é o Huguinho, Zezinho ou o Luizinho. É um dos sobrinhos do Pato Donald. E aí a recursão não é simplesmente repetir o mesmo. Eu vou ficando menor e menor. E vai expandindo até que ele fica tão pequeno quanto ele é necessário. Então ele vai pegando aqui. Uma coisa legal que é um easter egg que tem no Google, se você procura recursão, ele tem aqui, você quis dizer recursão, aí você clica e ele volta para recursão. Então tem esse easter eggzinho aqui no Google, quando você procura recursão. Então, várias coisas, assim, é um conceito que aparece bastante em vários lugares. E peguei aqui uma coisa, outro também achei bonitinho esse exemplo aqui, achei legal. Lá na Wikipedia tinha, mostra aqui uma função recursiva, né? E ele vai dando mais um no parâmetro que está aqui dentro. Então, essa primeiro que está com 0, ele imprime 0, aí ele faz 0 mais 1, isso vai imprimir 1, 1 mais 1 imprime 2. Então, a função recursiva vai chamando, né, versões delas, vai mudando o que está nesse parâmetro. Isso puxava bastante da ideia da indução, né? Então a gente tinha aqui aquele exemplinho, né, falando que a indução tem aquelas 3 partes, né? Tem o caso base, que você prova que uma certa coisa é válida para n igual a 1. Aí tem a hipótese, né? A gente vai assumir que essa coisa que você está tentando provar é verdadeira para n menos 1. E aí tem o passo, que é assumindo que de fato é válido para n menos 1, vamos provar que é válido para n. Então, é bem esse jeito de pensar, sabe? O caso base na indução, tanto na indução quanto na recursão, tem aquele caso base, que na recursão vai ser a condição de parada, né? E na indução tem esse passo, que vai ser, de fato, a chamada recursiva. Então, a gente tinha uns exemplos aqui legais de coisas que são recursivas por natureza, como, por exemplo, o fatorial. A gente tem aqui o caso base do fatorial. Então, o fatorial de 0 é 1, definido é 1, eu não tem nada além disso, é simplesmente a definição, o fatorial de 0 é 1. E o fatorial de n é igual a n vezes fatorial de n menos 1. Então, isso encaixa muito bem com a ideia da recursão, né? Que a gente consegue pegar e escrever. E tinha. Cadê aqui o jeito bonitinho de escrever essa função? Então, aqui. Então, aquilo que a gente escreveu, que eu falei, né? Tá escrito exatamente o que eu falei, só que com código. Então, se o n igual a 0, eu vou retornar 1, porque o fatorial de n igual a 0 é 1. Se não, eu vou retornar n vezes fatorial de n menos 1. Vejam aqui que eu simplesmente escrevi com código a definição do fatorial. E isso daqui vai fazer aquelas chamadas e vai permitir para mim que ele calcule isso. Por que isso aqui funciona? Porque ele vai pegar e vai fazer a chamada e vai fazendo essa chamada até ele cair nesse caso base aqui. Porque vejam que toda vez que eu chamo a função fatorial,
eu estou mudando o argumento dela para o valor atual de n menos 1. Então, se o meu n for qualquer número natural positivo aqui, né, eventualmente, fazendo menos 1, menos 1, menos 1, esse número vai ficar igual a zero. E aí, nesse ponto, eu vou retornar aqui, e aí ele ia desenrolando aquelas chamadas, né? A gente tinha visto aquela questão ali da pilha, né, da pilha de execução, que foi aí que tinha dado as dúvidas, né? Então, a gente tinha aqui a execução do fatorial. Cadê a animaçãozinha? Gerenciamento de memória aqui mesmo. Que era um exemplo, né, de funções e como que... Certo, vamos ver aqui do fatorial. Nessa versão do fatorial, ele colocou uma variável aux aqui para ajudar a gente a ver qual que é o resultado, né, qual é o retorno dessa função fatorial. Então, vamos puxar lá na memória aquela história, né? Tinha o heap, o stack, espaço estático contém o código do programa, heap para alocação dinâmica de memória, pilha para execução de funções. Stack é a pilha, é o nome em inglês da pilha. Então, né, quando ele chamava o fatorial, ele vinha aqui na animaçãozinha, né? Então, a gente tinha aqui, isso é a pilha, ele está representando a pilha, esse copinho aqui, e cada vez que eu faço uma chamada para uma função, eu tenho um framezinho que vai guardar o contexto local dessa função. Então, quando eu chamo aquela função fatorial de 4, ele pega e fala, eu tenho que lembrar que o valor desse parâmetro n é 4. Então, ele tem uma caixinha ali com esse valor 4, e ele vai começar a executar o que está lá na função. Então, por exemplo, ele executou esse comando aux recebe fatorial de n-1. Isso daí é uma chamada para a função fatorial. Então, ele vai pegar, vai salvar todo esse contexto, que agora ele precisa ir e pular para fatorial de 3, né? 4 menos 1, 3. E ele vai pegar e vai fazer um frame novo para essa nova chamada da função. Então, quando você chama de novo a função, ela vai ter um novo contexto. Vejam, ficou guardadinho aqui tudo que tinha no fatorial de 4, e agora eu estou aqui no fatorial de 3 com a minha caixinha n3. E aí ele faz aquela verificação lá, como o n ainda não é igual a zero, ele vai continuar executando. Agora ele pegou e vai fazer menos 1 de novo e vai pegar e chamar fatorial de 2. Vejam que eu estou com o meu, eu vou empilhando os meus contextos. E agora eu estou no N2. Continuo executando, N1, continuo executando, até chegar no fatorial de 0. A hora que eu tiver fatorial de 0, ao invés de entrar nessa chamada do fatorial de n-1, ele vai pegar e vai entrar naquele if, né? If n igual a 0, e vai fazer return 1. Aí agora começa a desempilhar, 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 porque toda vez que eu dou return, o meu fluxo de execução vai retornar para o ponto onde estava essa chamada. Então, esse fluxo de execução vai voltar para esse comando aqui, que é a chamada de fatorial de 0. E aí ele vai pegar e vai substituir essa chamada com o valor de retorno de fatorial de 0, que é 1. Então, ele vai colocar 1 nessa variável aux. E aí, né, agora ele vai para o próximo comando, que é return n vezes aux. Então, ele vai fazer essa multiplicação, vai dar 1, e vai retornar para o ponto onde ele foi chamado. Então, o ponto que ele foi chamado é essa chamada fatorial de 1. Então, ele vai atribuir o valor de retorno para aux, vai executar esse comando, vai fazer essa multiplicação, e vai retornar 2. Ele vai vir para o ponto onde o fatorial de 2 foi chamado. Atribuir o valor de retorno, executar o próximo comando, fazer a multiplicação, retornar 6. Vejam aqui que está, então, desempilhando, tá vendo? Ele vai tirando da pilha os contextos toda vez que retorna a chamada. Então, aí ele pegou, retornou, fez o cálculo 24, e aí voltou para quem quer que chamou essa função fatorial de 4 primeiro. Pode ser, por exemplo, o main. Aqui, cadê? Esse aqui era os slides que eu tinha falado. Assim, só por cima, né? Que as pessoas tinham perguntado, como é que funciona direito essas coisas na memória, né? Então, isso aqui é bem simples, é só um diagrama bem por cima mesmo, né? A gente tem, isso aqui é a CPU,
E aí dentro dela a gente tem várias unidades que cada uma faz alguma coisa. E aí a gente tem a nossa memória aqui cheia de zeros e uns. Memória realmente é uma coisa que assim guarda, é um circuitinho mesmo, e ou ele guarda corrente, a tensão baixa ou alta, e aí isso é 0 ou 1, é 0 ou 1 mesmo. Então quando as pessoas falam sobre os zeros e uns que tem nos computadores, é 0 e 1 mesmo. E aí, né, o que acontece? O computador entende cada um dos bloquinhos de zeros e uns como parte, né, de um comando. Ele tem um código de máquina. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma linha que está com uma certa sequência de zeros e uns, ele vai entender que esse comecinho aqui é um certo comando, aí isso daqui é uma coisa que se chama registrador, que onde dentro da CPU tem algumas coisinhas de memória que ele vai usar para. São tipo operandos de uma operação. E aí ele tem aqui, né? Ele vai entender essa sequência de zeros e uns de uma certa forma. Então, por exemplo, se eu tenho essa sequência aqui, ela vai significar: pega o valor que está guardado no registrador 1, soma com o valor que está guardado no registrador 2 e guarda o resultado no registrador 3. E isso daqui, né? Essa é a linguagem de montagem, né? Então eu tô assim, a gente saiu daquele nível alto de abstração, né, que era a linguagem Python, e aí eu tô mostrando para vocês, tem aqui, ó, no fundo é tudo zeros e uns, aí o computador entende esses zeros e uns como comandos dessa linguagem de montagem, e esses comandos da linguagem de montagem são o que você tem, que o computador, né, a gente tem o compilador ou o interpretador, que eu tinha até falado na primeira aula do semestre, a gente tem esse compilador ou esse interpretador vai fazer esse trabalho de transformar essa função fatorial aqui bonitinha em Python para essa linguagem de montagem, e aí o computador consegue entender o que você está querendo. E é com esse mecanismo, né, que você pode escrever aqui na linguagem que você quiser a função, e aí esse programa, compilador e interpretador, que vai fazer esse trabalho de fazer o computador entender o que você quer. Então, isso daqui é a título de curiosidade. A ideia mesmo aqui é que a gente, então, tem essa pilhazinha aqui e a gente vai guardando o nosso contexto. Eu preparei uma enquetezinha aqui só para garantir. Tá com cara de que vocês entenderam. Pelas respostas que eu peguei ali do formulário, parece que tá indo bem, mas nem pouca gente me respondeu. Então, me respondam essa questão da enquete aqui. Se eu fizesse uma chamada para fatorial de 2, quantas vezes eu iria empilhar e desempilhar o contexto local? Então, a gente tinha aqui nesse nosso exemplo, né? Esse aqui é o fatorial de 4. Quantas vezes, né? Então, ele empilhou o 4, o 3, o 2, o 1, o 0. E aí ele desempilhou o 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos ver. Vamos lá, galerinha. Quero 20 votos. 20 votos. Estamos no 9. Tem duas opções que estão brigando ali. Tá interessante. Ufa, apareceu mais uma na briga. 10 votos. 11 votos. É legal ver as barrinhas brigando. Vamos lá, galera. Eu acredito em vocês. 8 votos. Quero vocês. Votem, votem. Todas as opções tiveram votos. Isso é bom, quer dizer que eu escolhi bem as opções. A questão de múltipla escolha boa é essa, né? Que você realmente pensa, vou me chamar para fazer a próxima versão do Enem. O que é o pós-aula de 228?
Então, existe tipo um Enem para programadores. O pós-comp é tipo um Enem que você faz depois da graduação. Se você quer fazer pós-graduação em computação, eles têm um provão que é tipo um Enem, que cai tudo da graduação inteira. Então a gente tem 16 votos. Ai, é uma atividade que tem que entregar em física 2. Ai, putz, sinto muito. Coloca no seu calendário, coloca para te mandar um e-mail. É que o número é meio exagerado mesmo, Flávia. Tem tipo um pós-aula, um pré-aula, 2 vídeos para ver, que vale nota de 40 minutos cada um, toda a aula de física 2. Entendi. Meus queridos, 4 pessoas que não votaram, vocês estão dormindo? Vocês estão sem a menor ideia do que responder? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ó, eu gosto quando eu encaro a câmera, sempre alguém pega e responde. Vamos lá, gente. Para eu saber se vale, tipo, se vocês estão aí, se vocês estão com dúvida, o que está acontecendo. Dali uma, dali duas. Ok, vamos falar então. Então, estamos aqui, né? Eu perguntei o que aconteceria se eu tivesse fatorial de 2, né? Então, fatorial de 2 seria essa situação aqui, né? Seria esse pedaço aqui. Então, eu começaria o meu programa lá no meu main, né? E aí eu tenho. Deixa eu tirar deixa eu ver a pilha vazia aqui. Ok. Então, eu tô aqui com a minha pilha vazia. E alguém vai pegar e vai fazer a chamada de fatorial de 2. Quando eu faço a chamada de fatorial de 2, a primeira coisa que ele vai fazer é vir aqui e vai empilhar o contexto do fatorial de 2. Bom, empilhou. Fatorial de 2 vai chamar fatorial de 1. Então, ele veio aqui e empilhou o fatorial de 1. Então, ó, empilhei um contexto, empilhei 2 contextos e vai chamar fatorial de 0. Empilhei 3 contextos. Fatorial de 0 é o cara que vai começar a chamar fazer, né, fazer o retorno e fazer desempilhar. Então ele vai desempilhar fatorial de 1, fatorial de 0, vai desempilhar fatorial de 1, vai desempilhar fatorial de 2 para dar a resposta lá para quem quer que seja que chamou o fatorial de 2. Então, ó, ele sempre vai empilhar e desempilhar o mesmo número de contextos. Isso foi uma das dúvidas. Tinha algumas opções que eram, ele empilha mais do que ele desempilha. Então, ó, essa função, essa primeira chamada de fatorial de 2 também é desempilhada. Porque eu tinha, sei lá, eu tinha lá no meu main, né? Ó, def main. E aí eu vinha aqui e chamava fatorial de 2. Isso, ó, print fatorial de 2. Então, ó, eu vou empilhar fatorial de 2, empilhar fatorial de 1, empilhar fatorial de 0, e depois desempilhar 0, desempilhar 1, desempilhar 2. Ficou claro? Então, era 3 e 3. E isso daí, né, já dá já segue legal naquele exercício do formulário. Né, porque o exercício do formulário tinha a ver com isso. Qual que é a ordem que as coisas vão chamar? Como que ele vai empilhar e desempilhar? O que, que vai acontecer? Né? Então, vamos ver aqui, exemplo simples, era esse aqui. Então, ó, a gente tinha aqui, dada a seguinte função e chamada recursiva, o que, que ela vai imprimir como resposta? Então, vamos ver aqui o que, que vai acontecer com esse cara. Então, ó, a gente tem aqui a nossa pilha. E a gente tem aqui a nossa função rec. Então, o meu main vai chamar lá rec de 5. Então, eu vou ter o meu contextozinho aqui, bonitinho. E aí, quem que eu tenho? Eu tenho essa minha variável n, né? Então, ele tem a minha caixinha. Vamos fazer preto mesmo. Aqui.
Deixa eu só desenhar aqui, porque aí depois eu posso copiar e colar para todo mundo a mesma caixinha. Então, ele tem uma variável n aqui. N. Legal. E aí aqui... Tá. Então, essa aqui vai ser a chamada de rec para alguma coisa. Pronto, tá lindo o meu framezinho aqui. Então, a primeira chamada que ele vai colocar aqui na pilha transparente. Ah, meu frame ficou maior que a minha pilha, Jesus. Vou aumentar a minha pilha. Lindo, maravilhoso. Tá. Pronto. Então, vamos fingir que tá bonito. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro frame, que é o nosso REC de 5. Então, REC de 5. N vai estar com 5. Então, ó, a primeira coisa que essa função faz é fazer o print de N. Tá vendo? Então, nesse momento, na saída, já vai aparecer um 5, porque o N está com valor 5. Então, aqui na saída, 5 apareceu. Aí ele vai executar, continua executando. Se n maior que 0, chama a rec de n-1. Sim, de fato, n é maior que 0, porque n é 5. Então, vou vir aqui e vou fazer uma chamada de rec de 4. Então, no rec de 4, n é igual a 4. E aí, ele vai vir aqui e vai executar print de n. Então, ele vem aqui na saída e vai imprimir 4. Percebam, né, que isso então vai fazer sair 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, vamos passar aqui. Então, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, né? Ele vai... Vou jogar minha saída para cá, para caber todos os meus framezinhos. Ele vai continuar executando, vai fazer a chamada para a rec de 3. Então, tem aqui 3. O valor de n vai estar com 3. E eu vou vir aqui e vou imprimir 3. Aí ele vai vir e vai fazer a minha chamada de rec de 2. Vai empilhar. Vejam aqui que ele está sempre seguindo os mesmos comandos, né? Ele está fazendo print, aí ele verifica n é maior que 0? Sim. Enquanto n for maior que 0, ele vai continuar fazendo chamada de rec de -1. Então, ó, ele olha aqui qual que é o valor atual. Ah, é 3. Então, a minha chamada vai ser de 3 menos 1, 2. Vim aqui. N é 2. E aí ele vai vir aqui e vai fazer print de 2. Print de 2. Então, ó, vejam que estamos quase chegando naquele momento especial em que o n é 0, né? Porque esse negócio vai continuar empilhando aqui loucamente até ele parar de chamar esse rec aqui. O único jeito de parar de chamar esse rec é se o n for igual a 0, né? Então, ele tá continuando aqui, feliz da vida. Ele adora empilhar. Está empilhando. Vai empilhar n igual a 1. O valor de n está com 1. Então, ele vem aqui, a hora que ele dá print de n, ele vai vir na saída e vai imprimir 1. Ok, legal. E o n ainda é maior que 0, então ele vai continuar empilhando, Então, pronto, hora da verdade. Acabou o espaço aqui. Certo. Então, ó, agora é o que a gente estava esperando. Ele vai vir aqui, vai fazer chamada de rec de 0. O n vai estar com 0, certo? Que o n é esse daqui. Então, o n está com 0. Ele vai executar o primeiro comando
print de n. N está com 0. Vem aqui na saída, imprime 0. E aí, agora, ele vai vir aqui e vai fazer if n maior que 0. Falso. Não entrou na linha 4. Se ele não entrou na linha 4, não vai executar o comando rec. O que acontece? Isso aqui era o último comando. Vejam que esse rec de 5 é a chamada, né? Isso não está dentro da função. A função é isso aqui. Então, essa função terminou. E vejam que essa função não retorna nada, né? Ela só faz um print, ela não tem um valor de retorno. Então, simplesmente o que vai acontecer é que ele vai voltar para o lugar onde foi feita a chamada rec de 0. O lugar onde foi feita a chamada rec de 0 é o comando rec que estava executado dentro desse cara aqui, né? Então, ó, aqui era onde ele fez a chamada de rec de 0. Então, ele vai pegar, vai desempilhar esse contexto, vai vir aqui, vai executar o próximo comando. O próximo comando é acabou a função. Então, simplesmente ele vai vir aqui e vai desempilhar, vai voltar para o ponto onde chamou ele. Acabou a função, vai vir e vai desempilhar, voltou para o ponto onde chamou ele. Acabou a função, então vai desempilhar. Voltou para o ponto onde chamou ele. Acabou a função, vai desempilhar. Voltou para o ponto onde chamou ele. Acabou a função, vai desempilhar. Voltou para o ponto onde chamou ele, que é esse cara aqui. Então, isso vai imprimir 5, 4, 3, 2, 1, 0. Para quem não respondeu isso, espero que tenha ficado mais claro. Se tiver alguma dúvida... Então, vamos ver o que acontece de diferente, né, se a gente alterar essa função. Vamos ver qual que é a diferença, né? Ó. Então, a gente tinha a função que primeiro imprimia e depois fazia a chamada recursiva. Então, ela vai fazendo e depois vai chamando para n-1. Agora, a gente tem o contrário. Ele primeiro faz a chamada recursiva e depois imprime. Então, com isso daí, né, vocês podem ver que... Cadê a minha pilhazinha aqui de novo, só para eu desenhar minha pilha, que é mais fácil. Então, agora a gente está nesse cara aqui, que... Então, eu tenho aqui a minha pilha. E agora a gente vai chamar essa nova versão do rec, que primeiro chama para n-1 e depois faz o print. Então, quando ele chamar o rec de 5, eu já vou vir aqui e vou empilhar o meu framezinho. Só para ficar bonitinho do tamanho do meu framezinho. Bom, agora sim. Então, vim aqui e vou empilhar. Eu vou fazer sem as corzinhas, que aí vai mais rápido. Essa daqui tá... Acho que a ideia do outro já pegou. Então, ó, rec de 5, n está com 5. Qual que é o próximo comando que tem nessa função? O próximo comando é if n maior que 0. 5 maior que 0, vou fazer a chamada de rec de n-1. Então, rec de n-1 significa, vou vir aqui e vou fazer a chamada. Então, vou empilhar o contexto da chamada rec de 4. Vejam que ele não imprimiu, ele não chegou no comando print ainda. Então, ó, aqui na saída, a saída está vazia. Então, agora sim, ele veio aqui, rec de 4. N está com 4. N maior que 0? Sim. Então, vou vir aqui. Fazer a chamada de rec de n-1. Nesse caso, é rec de n-1 vai ser 3. 4 menos 1. N está com 3. N é maior que 0? Sim. Vou continuar fazendo as minhas chamadas. Vejam que até agora eu não imprimi nada. Eu não cheguei em nenhum momento. O meu fluxo de execução chegou nesse comando print, porque ele está sempre caindo dentro do if. Enquanto o n for maior do que 0, ele vai cair dentro do if e vai fazer a chamada recursiva. Ele nunca vai chegar no print. Então, ele continua esse cara aqui.
vai continuar chamando, ainda não está entrando no if. Então a gente faz mais uma chamada aqui. REC de 1. Ó, agora sim a gente está chegando na hora da verdade. Então, tchan, 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 tchan. Fizemos a gloriosa chamada para a REC de 0. Nosso caso base, nosso caso especial, nossa condição de retorno. Então, ó, REC de 0, n é igual a 0. Finalmente, ele não vai cair dentro desse if. Ele vai fazer n maior que 0, n é igual a 0, então falso, não entrou nesse cara. Quando ele não entra nesse cara, ele vai rodar o próximo comando. Giovanni está perguntando, ele só passa para o próximo comando quando termina toda a função que foi chamada ali naquele ponto, certo? Sim, exatamente. Ele tem que chegar no retorno dessa versão atual que ele está da função. Então, nesse ponto aqui, ó, ele vai estar executando a função. Aí ele vai pegar, e quando ele faz essa chamada, ele pega e chama, 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 chama. Se tivesse um return, alguma coisa aqui em algum lugar, aí pode ser que ele ia retornar. Mas então, ó, ele está chamando, chamando, chamando. Nessa função REC de 0, né? Nessa chamada REC de 0, não vai entrar aqui, não vai fazer essa chamada. Então, o que ele vai fazer é o print. Então, ele veio aqui e imprimiu 0. Que o n é igual a 0. E agora encerrou, tá vendo? Ó, esse REC de 5 está fora da função, então acabou essa função. Quando a função termina, ela desempilha o contexto atual e volta para o ponto onde a função foi chamada. Essa função REC de 0 foi chamada aqui em REC de 1, né, nessa linha 3, quando n era igual a 1. Então, ele vai para a próxima linha, vai executar print de n é igual a 1. Então, ele veio aqui, imprimiu 1, terminou, vai retornar. Retorna para o lugar onde chamou ele, que era quando o n era igual a 2. Vai para o próximo comando, então ele retornou aqui, foi para o próximo comando, n está com 2, então ele vai imprimir 2. Aí, foi lá, terminou, volta aqui, volta para onde chamou, que era o n igual a 3, imprime 3, encerrou, desempilha, volta para onde chamou o n era igual a 4. Quando ele executa print de n, então ele vai vir aqui e vai imprimir 4. Encerrou, desempilha, volta para onde chamou o n era igual a 5. Quando executa o print, vem aqui e dá print de 5. Encerrou, desempilha. E aí, ele vai voltar para o lugar que chamou ele, que era esse REC de 5. Ele não vai entrar no if, ele entra no if apenas quando o n é maior que 0. Percebi que, ó, onde que o ponto do fluxo de execução volta? Ó. Então, ó, eu tenho aqui essa primeira chamada. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos fazer umas setinhas aqui, então, ó. Esse cara aqui, REC de 5, vai vir aqui e vai chamar aqui com 5. Vamos zoom aqui. 5. Aí, 5 é maior que 0? Sim. Então, ó, a execução fez esse comando aqui, vai fazer esse comando aqui. Esse comando aqui vai vir aqui. 5 menos 1 é 4, então ele vai colocar 4 aqui. E vai agora executar esse comando aqui. 4 é maior que 0? Sim. Então ele vai entrar aqui, vai vir aqui nesse comando, vai chamar REC de 4 menos 1. Aí ele veio para cá. Isso aqui é 3. Próximo comando. 3 maior que 0. Sim. REC de 3 menos 1, 2. Então, aí ele vai vir
para cá. REC de 2. 2 maior que 0? Sim. Então, vou chamar, ó. Então, veio para cá. Veio para cá. 2 menos 1 é 1. Então, ele vai vir para cá. Opa. REC de 1. Executou o próximo comando. 1 maior que 0, sim. Então, veio para cá. 1 menos 1, 0. Então, eu vou fazer a chamada de REC de 0. Veio para cá. REC de 0. Aí, 0 maior que 0? Não. Então, ó, a execução veio daqui. E, ó, ele vai pular o REC, ele vai vir para cá. E vai dar print de 0. Então, aí ele pegou e executou esse cara aqui. Então, aí ele vai para a próxima, né? O que seria a próxima? A próxima é acabou a função. Então, aí agora está na hora de retornar. Quando ele retorna para o ponto onde foi feita a chamada. Então, ele vai retornar aqui. E aí, ele segue a execução. Então, ele vai vir, vai seguir a execução, vai executar esse comando print de n aqui. Então, ele vai pegar e vai imprimir 1. Aí, ele vai para o próximo é acabou a função. Então, ele vai pegar e vai voltar aqui no ponto onde foi feita a chamada, que é esse cara aqui. Então, tá vendo? Ele já tinha executado o if antes de fazer, entendeu? E aí, por isso, ó, esse cara vai vir aqui, vai imprimir 2, acabou a função. Aí ele pega só por completude, ele volta nesse cara REC aqui. Então, tá vendo? Ó, ele não volta no começo da função, ele volta no lugar que chamou. Aqui, vai imprimir 3, acabou a função, vai voltar. REC de 4, executa o próximo, vai dar o print do 4, acabou a função, vai voltar. REC de 5, vai para a próxima, imprime 5, acabou a função, vai voltar no cara que chamou esse, e aí vai para o próximo comando, acabou o programa. Então, agora foi. Legal. Então, uma coisa, né? Depois a gente pode falar daqueles exemplos do Soma. Tem uma questão interessante para a gente discutir. Aqui, recursão versus iteração, né? Porque, assim, esses exemplos que a gente está falando, no fundo, né, eu poderia só fazer uma repetiçãozinha. Por que eu preciso fazer com recursão? Por que não fazer com iteração? Quais são os prós e contras de cada uma dessas abordagens? Então, né, as soluções recursivas geralmente são mais concisas, né? O que isso quer dizer? Elas são mais compactas. Se você tem um problema naturalmente recursivo, fica muito mais fácil você expressar ele como uma recursão, né? No caso do Fibonacci, vocês viram que assim, você tinha literalmente a definição do Fibonacci ali, né? Os comandos do código eram se n igual a 0, Fibonacci de 0 é 1. E aí, se não, Fibonacci é n vezes Fibonacci de n-1. Estava escrito exatamente ali na cara a definição, né? Se a gente fosse fazer isso iterativo, a gente já teria que pensar, né? Ah, não, então eu tenho que ter uma variável para guardar o resultado da multiplicação, e aí ela vai acumulando as multiplicações cada vez que eu iterar. Não é, assim, uma coisa terrível, né? Nossa, não faz sentido nenhum. Faz sentido também. Mas não é tão direto, não é tão conciso do como o jeito recursivo de escrever. No entanto, né, esse é o pró da recursão. O pró da iteração é que ela vai consumir menos memória do que a solução recursiva, porque ela não tem que ficar empilhando aqueles framezinhos, né? Ela não vai fazer a chamada de outra função. Você vai chamar a função fatorial, ela vai ter o loopzinho ali dentro, e ela vai resolver tudo ali dentro daquilo sem ter que ficar empilhando na pilha, né? E então, né, o que a gente fala que isso quer dizer é que você fazer a chamada recursiva vai gerar um custo adicional para a solução, né? Porque ela vai demorar um certo tempo para fazer isso e vai consumir um certo tanto de memória da pilha. Então, por exemplo, aqui a gente tem como seria a solução iterativa do fatorial, né?
Então, a gente teria, sei lá, uma variável fat, que é aquela nossa acumuladora, e aí eu iria repetir de 1 até n, né? Lembrando que o intervalo aqui sempre vai até é exclusivo, né, do lado direito, iria ir acumulando fat vezes i, e executa, e no final retorna fat, sabe? Então, ele fala que a solução iterativa é mais eficiente. O que isso quer dizer? Ela vai rodar mais rápido e ela vai gastar menos memória. Eu depois implementei ali e coloquei umas medidas de tempo para vocês verem. Já vou mostrar. Vou só dar mais um exemplo antes. Por exemplo, né, a gente tem aqui soma dos elementos de uma lista. Então, imagina que a gente tem uma lista L com N elementos e eu quero somar todos os elementos da lista, né? Aquela coisa como se eu tivesse um sum L. Mas vamos ver como fazer isso na mão, né? Nós mesmos, sem usar o Python. Então, vamos ter aqui uma função soma e vou passar para ela a lista e quais são os N, o número de elementos que eu quero somar daquela lista. E aí a gente pode expressar esse problema, né? Novamente aqui, recursão forçada no exemplo didático. Mas vamos pensar dessa forma. Se o n é igual a 0, né? Então, ou seja, se eu não estou somando elemento nenhum, se eu tenho uma lista vazia, né? Então, a soma vai ser 0, porque eu não tenho nenhum elemento. Se eu somar, então a soma é 0. Ok, tá bom. Se n é maior do que 0, então a soma vai ser a soma dos n menos 1 elementos mais a soma do último elemento, né? Então, eu tenho ali a minha lista inteira. Se eu pegar e somar tudo, né? Tudo que eu tenho na lista, imagina que eu sei o resultado da soma da sublista, que é todos os elementos menos o último. Se eu pegar esse resultado dessa soma e somar ela com o valor do último elemento, isso vai me dar a soma da minha lista. Então, assim, a ideia faz sentido, né? Não é o jeito, provavelmente não é o jeito que ninguém pensaria sobre isso, mas a ideia faz sentido. Certo? Todo mundo captou aqui, fez sentido. Deixa eu botar uma enquete aqui. Não, aqui. Enquete. Entendeu a ideia da solução recursiva de somar os elementos da lista? Alguém perguntou por que não seria L de N, lembrando que as listas são indexadas de 0 até N-1. Então, o último elemento da lista tem índice N-1, numa lista de N elementos. Então, coloquei aqui a pergunta. Ô Flávio, mas tá quebrando o princípio que eu estabeleci na última aula de nunca usar recursão com listas. Tem uma seção aqui dos slides que é tipo exemplos com listas e strings, então. Assim, se você passou lendo a lista, não é para você ter problema. Se você está mexendo na lista, aí aí o negócio é um pouco mais. Porque aí todo mundo vai estar mexendo na mesma, sabe? Então você tem que lembrar que todo mundo está mexendo na mesma. Mais para frente a gente vai ver, tipo, a última semana é algoritmos de ordenação recursivos. Então aí a gente vai ver como que recursivamente ordenar uma lista. Então aí a gente vai mexer na lista. É sempre a mesma lista que você está mexendo. É sempre a mesma lista, eles vão fazer em place, na própria lista eles já vão mexer. Eu tô brincando aqui, mas parece ser simples até. Não é o fim do mundo, só tem que tomar um pouco de cuidado. Lembrar que no fundo tá todo mundo mexendo na mesma lista. Algumas pessoas falaram que não entenderam. Vamos só então aqui rapidinho. Se eu tivesse uma lista aqui. Respondam, pessoal, não deixam de votar. Porque às vezes, assim, né? As duas coisas são ruins. Se muita gente responde não, aí eu sei que tá precisando retomar e que eu preciso tomar um certo tempo nisso. Se ninguém responde, se todo mundo responde sim, às vezes fica alguém com dúvida e não responde, aí eu não sei o que eu preciso, sabe? A aula é para vocês, o importante é eu passar sobre as coisas que vocês têm dúvida, porque vocês não estão com dúvida e eu simplesmente não preciso. 50, 55. Bom, já tá bom. Então, isso aqui o algoritmo é um algoritmo que soma elementos da lista. Normalmente, o que a gente faria é passar elemento a elemento nessa lista e ir somando.
Aí ele está propondo uma solução recursiva aqui. Então, estou colocando os índices aqui em cima. A solução recursiva que ele está propondo é: se essa minha lista não tivesse nenhum, então se eu tivesse uma lista vazia, então if L igual a lista vazia, eu posso retornar return 0. Por que eu posso retornar 0? Né? Porque se eu tenho uma lista vazia, ela não tem nenhum elemento. Então, a soma dos elementos, né? A gente tem aqui um comentário. Soma dos elementos de uma lista vazia é 0. Então, está definindo aqui para a gente isso. Soma dos elementos de uma lista vazia é 0. Tá. Se eu quiser, né? Então, por que eu posso fazer, né? Como que eu poderia quebrar esse problema aqui em subproblemas? Suponha que eu tenha uma função que diga para mim qual que é a soma desses caras aqui. Então, função mágica soma que me fala qual que é a resposta disso daqui. Eu posso pegar o resultado dessa função mágica e fazer mais esse cara aqui. Então, ó, essa soma de 0 a 4, então, ó, se eu tiver aqui soma dos elementos, né, de 0, 1, 2, 3, 4, então são 5 elementos, então eu tenho a soma dos 5 primeiros elementos dessa lista L, mais L de 5, né? Porque L de 5, essa posição aqui, esse L de 5 é uma lista de 6 elementos. Se eu tenho uma função soma que me fala qual que é a soma disso daqui, mais o último elemento, não entendi por que tem que separar o último elemento. É só para a gente conseguir forçar a recursão, né? A gente está expressando isso daqui como eu sei resolver para esse subproblema, vou somar com esse cara aqui. Aí, recursivamente, né, como que a gente faria? Ele vai pegar essa sublista, né? A hora que eu fizer a nova chamada, a minha nova sublista é essa. Aí, o que ele vai falar? Ah, eu sei recursivamente fazer soma de 0 a 3, né? Então, aqui eu tenho soma de L, os 4 primeiros, mais L de 4. Então, aí ele vai vir aqui, e aí vai chamar recursivamente esses caras aqui. Então, tá vendo que toda vez que eu chamo de novo, eu tô eliminando o último cara. Então, eu vou até essa lista tá vazia. E aí, quando a lista tá vazia, eu caio naquele meu caso lá que if lista igual a lista vazia e eu vou começar a voltar, sabe? Então, no fundo, assim, espero que agora tenha que ficar um pouco mais claro. A Laura falou que entendeu. Beleza, agora fez sentido. Legal. Então. Esses casos, assim, estou expressando recursivamente um problema que não é naturalmente recursivo. Tá vendo? Ó, isso aqui é exatamente o que eu estava escrevendo lá, né? Ó. Então, ó, se n é igual a 0, eu vou chamar a soma de L 0 e falar que isso é 0. Se não, eu vou pegar e vou chamar a soma dos n menos 1 elementos. Vou chamando, até esse cara cair nesse caso aqui. E aí depois eu volto somando. Legal. Então aí esse cara ficou com essa cara aqui, tá vendo? Isso é exatamente o que a gente estava fazendo lá. E aí, né, ele tá deixando claro aqui. Por que o método recursivo termina? Ele tem um caso base bem definido. E a cada chamada recursiva usamos um valor menor de n. Então, ó, vejam aqui que eu vou chamando sempre n-1, n-1, n-1. Alguma hora ele vai entrar nesse cara aqui, né? Alguma hora ele vai dar 0. Então, se por um acaso você implementar uma função recursiva e ela não estiver parando, porque isso pode acontecer. Ah, fiz a minha função errada, ela vai ficar rodando. Ela vai ficar rodando até estourar e vai falar, não, essa função rodou mais de 1000 vezes. Estourou aqui o meu limite que eu coloco para proteger aqui. O Python vai reclamar com você. Então, esses são os lugares que você deveria olhar primeiro. O meu caso base está bem definido? Eu tenho um caso base? Porque é comum, às vezes você fica tão preocupado em fazer a chamada recursiva certa, você esquece de escrever o caso base, e aí ela não volta nunca. E a segunda coisa é,
esse n aqui, eu estou calculando corretamente, eu estou sempre diminuindo ele, esse n eu estou escrevendo ele de forma que algum dia ele vai cair no caso base. Então, essas são as duas coisas de ficar de olho aqui. E aqui a gente tem a nossa solução iterativa, né? Que ele pegou e ele fez do mesmo jeito, né? Com aquele esquema. Então, ó, eu tenho aqui uma variável soma 0, e eu vou acumular ele aqui, né? Vou acumular nessa variável soma e vou somando L de I, vou andando, né? Fazendo, ó, então, esse daqui somei e eu vou acumulando, acumulando, acumulando cada uma das posições, né? Que é o jeito mais normal, o jeito que a gente estava fazendo até agora. Eu vou passar por essa lista L e vou somar cada um dos valores de cada uma das posições. Nesse caso, também, né? E a gente tem esse outro jeito de escrever, né? Então, para cada I na lista, né? Eu vou somo. Isso também vai ser bem mais rápido fazer desse jeito, porque toda vez, né, que eu vou fazer essa chamada, eu tenho que guardar esse contexto, né? Então, ó, eu tô guardando esse contexto, tô guardando esse contexto, tô guardando esse contexto. Então, ele vai ficar guardando esse contexto que tem um monte de coisa ali. Então, eu peguei e usei aquele exemplinho lá, que acho que era um monitor de algum dos oferecimentos anteriores. Ele tinha feito um exemplo que compara o tempo de execução do bubble sort com o selection e o insertion. Aqui eu peguei, então, e fiz. Eu tenho a função fatorial recursiva, tem a função fatorial iterativa, é exatamente o código que estava lá. Tem a função soma recursiva, tem a função soma iterativa. E aí aqui eu tenho essa bibliotecazinha time que me deixa pegar qual que é o tempo atual. E então eu peguei o tempo atual antes de eu começar a rodar, peguei o tempo atual depois que eu terminei de rodar, e aí a diferença disso vai ser o tempo que passou. Eu coloquei para rodar 1000 vezes para dar um tempo um pouquinho maior. Essa função é muito rápida, então eu vou rodar 1000 vezes fatorial de 990 e fazer isso recursivo e fazer iterativo. Eu coloquei 990 aqui porque se eu coloco 1000, de fato o Python reclama. Ele vai falar: não, você está indo muito fundo na sua recursão, não pode, não gostei. Mesma coisa aqui para o soma. Eu peguei e gerei um vetor de tamanho 990, cheio de uns, e mandei somar essas 990 posições 1000 vezes. Então, ó, a gente vê aqui que coloquei para executar. Vou colocar para executar algumas vezes. Sempre é bom fazer isso, sempre que a gente está medindo tempo, né? O tempo que ele mede, por exemplo, eu estou fazendo outras coisas no meu computador, então vejam que o tempo de execução nunca dá exatamente idêntico, né? Aliás, interessante, o tempo está dando maior, como eu tô com mais coisa aberta, agora eu tô com o Paint aberto e tal, ele tá dando maior do que quando eu tava com tudo fechado no meu. Então, ó, tava sempre dando mais ou menos em torno disso daqui. Toda vez que você roda, tá vendo? Não dá exatamente o mesmo número. Mas o que a gente percebe é sempre o recursivo é bem mais lento que o iterativo, né? Então, para o fatorial, ele é mais ou menos o dobro, né, do tempo. Ó, ele sempre dá um tanto a mais aqui, fatorial 6, esse aqui fica 4, 3. Então, vejam que a solução recursiva ela é um pouquinho menos eficiente, além de ter essa problemática aí de se eu quiser um fatorial de um número muito grande, ele vai reclamar. Já o soma fica mais fácil ainda de ver, né? A diferença do soma é um pouco maior, tá vendo? O recursivo, ó, 0.8 vezes 0.2, 0.5 vezes 0.15, ó, 25 vezes 7 versus 7. Então, o soma recursivo, a diferença ainda é um tanto maior. Então, temos essa questão da iteração versus recursão, é bem isso. A recursão, em alguns problemas, vai ser bem mais fácil você expressar dessa forma, mas a iteração tem a vantagem de que aí você não tem essa coisa de ficar empilhando, então acaba sendo mais rápido usando menos memória. No fundo, né, assim, na prática, o que isso quer dizer? Se der para você resolver de forma fácil e iterativa, o código fica fácil, fica simples, que nem, por exemplo, isso daqui da soma. Faz interativo. Recursão é para te ajudar a resolver problemas que são naturalmente recursivos. Esses problemas aí vai ficar muito mais fácil expressar dessa forma, sabe? Que nem o Fibonacci, sabe? Ele fica bem mais fácil. Então tem aqui, ó, número de Fibonacci. Vamos ver esse exemplo, como que fica essa coisa aqui. Então, a gente tem aqui a série de Fibonacci, e aí, então, a gente sempre está somando
os números anteriores, né? O Fibonacci de n é o Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. Então, a gente soma os últimos dois. Então, suponha que queremos determinar qual é o enésimo número da série de Fibonacci. Como descrever o enésimo número de forma recursiva? Então, a gente tem aqui bonitinho, né? Tá vendo aqui, ó? Que beleza. Se n é igual a 1 ou n é igual a 2, Fibonacci de n é 1. Se não, Fibonacci de n é igual a Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. Lindo, maravilhoso. Olha só. Temos aqui 5 linhas de código, escrito exatamente o que a gente escreveu com palavras aqui, né? Vejam que é exatamente, ó. n-1 menos 2 é 1. Se n igual a 1 ou n igual a 2 é 1. Se não, Fibonacci de n é n-1, n-2. Se não, Fibonacci de n é n-1 mais n-2. Só que, né? E aqui essa é a versão iterativa. A versão iterativa já... Ele faz um negócio que, assim, não é tão óbvio, né? Isso daqui é, tipo, óbvio. Você escreveu o problema com código. Esse cara aqui, você já tem que precisa pensar um pouco. O que ele está fazendo? Ele tem essa lista fib e ele vai pegar e vai dando append do próximo número do Fibonacci nessa lista fib, né? Então, aqui ele já sabe logo que os dois primeiros são 1 e 1. E aí aqui ele vai para do terceiro, né, que é o que está na posição 2. Então, esse cara está na posição 0, esse cara está na posição 1. E aí, aqui está na posição 2. E aí, ele vai até o n-1, né, lembrando que ele sempre exclui ali. E aí, ele vai dando append de Fibonacci de i-1 com Fibonacci de i-2. Então, a cada novo número que ele vai dando append, né, ele vai calculando o próximo da série do Fibonacci. E aí, quando ele chegar no n, vai estar o resultado final guardado nessa posição n-1. No fundo, né, a gente não precisa guardar tudo, né? A gente só precisa guardar os dois anteriores. Então, né, o anterior, que seria o anterior e o atual, o anterior e o atual. E aí aqui ele mostra esse outro jeito de fazer. Vamos olhar isso aqui com calma, que só bater no olho aqui pode parecer esquisito, mas não é esquisito não. Então, ó, ele tem essa variável anterior e ele tem essa variável atual, e as duas estão com o valor 1. Então, a gente tem aqui, vamos fazer o nosso desenho, nosso amiguinho Paint aqui. Um grande sucesso. Então, eu estou imaginando, peraí, deixa eu só perguntar então, ficou claro como fazer com a lista? Deixa eu ver aqui. Entendeu o Fibonacci iterativo com a lista? E não, vamos lá, me digam aí se ficou claro, porque aí eu invisto mais tempo explicando o outro, que é menos. Tá. Tá meio dividido, tá? Então, pausa para fazer propaganda da minha caneca de Stormtrooper. Vamos todo mundo respirar e vamos ver então como que funciona a situação do Fibonacci com desenho. Então, estamos voltando esse cara aqui. Então, o Fibonacci recursivo, tá ok. O Fibonacci recursivo é a descrição do Fibonacci, né? Descrição do Fibonacci. Agora, vamos ver aqui esse cara. Então, ele tem essa lista fib. Primeiro comando, ele pegou. Então, a gente tem aqui a fib. E vamos colocar aqui as nossas casinhas aqui, as posições da nossa lista. E vamos calcular lá um Fibonacci, deixa eu ver de, talvez... 1, 2, tá. Então, e aí aqui eu tenho aqui os índices da minha lista. 2, 3, tá. E aí eu vou pegar e vou querer chamar aqui essa função Fibonacci
de 2. O Fibonacci de 3. Fibonacci de... Não, Fibonacci de 3, né? Fibonacci de 3. E Fibonacci de 3 aqui, Fibonacci de 0, Fibonacci de 1, Fibonacci de 2, Fibonacci de 3. Tá, Fibonacci de 3. Tá, então vamos Fibonacci de 4 para ele dar 5, só para não ficar um número igual. Vamos. Fibonacci de 4. E aí esse cara tem que dar 5, né? Então, vamos botar mais umas posiçõezinhas aqui. Tá. Ok. Então vamos ver o que esse cara vai fazer. A primeira coisa que ele faz é colocar 1 e 1 no começo, né? Porque Fibonacci de 0 é 1. Então ele vem aqui e coloca 1. Fibonacci de 1 é 1. E lá. Vou colocar aqui de azulzinho. Então, ó, 1. Fibonacci de 1 é 1. E aí agora ele vai pegar e vai passar por essa lista, fazendo as contas. Então, ó, ele vai começar na posição no range 2, então ele vai começar nesse cara aqui, e ele está querendo calcular Fibonacci de 2. Então, quem é Fibonacci de 2? Então, ele vai pegar Fibonacci de 2 menos 1, esse cara aqui. Fibonacci de 2 menos 2, esse cara aqui. Vai somar, 1 mais 1 dá 2, e aí ele vai pegar e vai dar um append desse resultado. Então, ele vai vir aqui e vai colocar 2, porque Fibonacci de 2 é 2. Ok, então ele vai para o próximo. Fibonacci de 3. Então, ele vai vir aqui e vai... Nossa, deixa eu colocar de roxinho aqui. Então, ele veio aqui e calculou 2, usando esse cara aqui e esse cara aqui. Ok. Agora ele vai pegar e vai calcular Fibonacci de 3. Então, Fibonacci de 3 vai ser Fibonacci de 3 menos 2. Então, é esse cara aqui. Mais Fibonacci... Perdão, Fibonacci de 3 menos 1. Esse cara aqui. Mais Fibonacci de 3 menos 2. Então, esse cara aqui. Ele fez 1 mais 2. Deu 3. Vai pegar e vai dar append. Então, ele vai guardar aqui 3. O Fibonacci de 3 é 3. Então, aí, ó, ele ainda está rodando aqui. Agora ele vai pegar e vai fazer Fibonacci de 4. 2, 3. Tá. Então, ele vai pegar Fibonacci de 4. Deixa eu ver outra cor aqui. Laranja. Fibonacci de 4 vai ser Fibonacci de 4 menos 1. Então, esse cara aqui. Mais Fibonacci de 4 menos 2. Esse cara aqui. Então, 2 mais 3 dá 5. Ele vai dar append de 5. Então, ele vem aqui, 5. E aí, encerrou isso daí. Calculou o Fibonacci de 4, que era o que ele estava querendo. Então, ele vai pegar e vai dar Fibonacci de n menos 1. Isso aqui que tá engraçado, né? O 0, 1. E aí ele passou 4. Aí esse cara aqui vai até o 3. E esse cara aqui deveria... Tá o que tá em Fibonacci de 3. Ele não excluiu 4? Então, tá meio... Vamos rodar esse código aqui? Como eles já deram essa disciplina 1 milhão de vezes, usando exatamente esse código aqui, eu assumo que tudo que tá nesses slides já tá testadíssimo. Mas... meio engraçado, né? Vamos ver o que tá acontecendo. Ok, e aí eu quero dar aqui um print de Fibonacci de 4. Rapaz. Esse cara aqui tá com uma cara melhor, né?
É. Então, ó, eu acho que ele esqueceu que Fibonacci de 0 é... Fibonacci de 0 também conta. Ele esqueceu que Fibonacci de 0 tá aqui, né? Ah, não, porque não é Fibonacci de 0, é Fibonacci de 1. É Fibonacci de 1 e Fibonacci de 2. É por isso que tá daquele jeito. Isso aqui é Fibonacci de 1. Então, isso aqui é Fib 1. Isso aqui é Fib 2. Então, ó, o Fibonacci de 1 tá na posição 0. Aí esse aqui é o Fibonacci de 2. Fib 2. Não foi isso que rolou aqui. Fib 3 está na posição 2. Fib 4 está na posição 3. E aí Fib 5 está na posição 4. Ok, legal. Então Fibonacci de 5 está na posição 4. Então Fibonacci de 4, ele retornou para mim 3, que é o cara que está nessa posição. Então, ó, a gente fez aqui, na verdade, Fibonacci de 5. Fibonacci de 5. Então, Fibonacci de 1, Fibonacci de 2, Fibonacci de 3, Fibonacci de 4, Fibonacci de 5. Legal. Ok, legal. Então, está resolvido por a questão. Espero que agora tenha feito mais sentido como é que funciona. Então, era esse negócio mesmo. Ele vai até o 4, porque isso aqui é Fibonacci de 1 guardado na posição 0. Ok, legal. Então, só para a gente verificar aqui, Fibonacci de 5, ele deveria dar print de 5. Deu, legal, ok. E aí, né, ele tinha essa outra ideia aqui de como fazer, né? Porque vocês percebam, né, que em nenhum momento, quando eu estou calculando esse Fibonacci de 5 aqui, eu só preciso, né, dos últimos 2. Em nenhum momento eu precisei ficar guardando tudo que eu tinha aqui. Eu sempre tinha só 2 setinhas. Então, ó, a ideia dele nessa segunda implementação é exatamente isso. Essa vai ser a setinha anterior e essa vai ser a setinha atual. Então, ó, então eu tenho aqui, né? Ó, eu tenho anterior e eu tenho atual. Série 1. E aí aqui eu tenho anterior e aqui eu tenho atual. E aí aqui eu tenho anterior e aqui eu tenho atual. Certo? Então aqui, ó, correspondentezinho. Então, vejam que, né, ó, eu tenho o valor do anterior e aí o anterior dessa iteração atual é o atual da última iteração. Ó, então eu tô aqui, o anterior que tá olhando para esse cara aqui, ó, ele era o que era o atual antes. E é isso aqui que ele tá fazendo, ó. O que ele tá fazendo? Isso daqui era aquele jeito compacto de trocar duas variáveis de lugar, né? Então, ó, a variável anterior vai receber o valor da variável atual, ó, tá vendo? Então ele pegou, jogou o valor da variável anterior no valor da variável atual e jogou atual mais anterior na variável atual. Vamos ver qual que é o sentido desse negócio. Né? Ao invés de ele estar guardando tudo numa lista, ele tinha aqui anterior com 1. Então, ó, ele começou no 2. Anterior estava com 1 e atual estava com 1. Então, eu tenho aqui 1. Anterior. 1. Atual. Certo? Essa é a primeira linha aqui. Aí ele vai começar com i é igual a 2. Então, ele vai fazer anterior recebe atual. Então, aí, anterior... O que eu usei? Verde. Anterior recebe atual. Então, aí agora eu vou ter 1 no anterior. E atual vai receber atual mais anterior. Então, aí, 1 mais 1. Então, atual vai ficar com 2. E aí, a gente tinha o nosso n igual a 5, né? Então, ó, ele repetiu. Isso aqui é quando n igual a 2.
Aí agora a gente vai ter a próxima iteração, que é a laranjinha. N igual a 3. Então aí ele vai pegar anterior vai receber atual. Então, anterior vai ficar com 2. Atual vai ficar com atual mais anterior. Então, 1 mais 2. 3. Aí vamos lá. N igual a 4. Lembrando que a gente chamou esse cara aqui, né? O que a gente está executando neste momento aqui é Fibonacci de 5. Esse cara vai rodar mais uma vez. Nesse caso, Fibonacci de 2 vai ser igual a 2. Eu acho que Fibonacci de 2 é igual a 2, né? Sim. Fibonacci de 2 é... Não, tá. Fibonacci de 2 é 1, né? Então calma. Se eu tivesse feito Fibonacci de 2, ele não ia... o range vai ser vazio, ele não ia executar nenhuma vez, Exatamente. Se eu tivesse passado 2 aqui, ele ia range de 2 até menos 1, e ele não ia executar isso aqui nunca. Ele ia retornar o que está na posição 1 do vetor, que é o valor 1. Tá. Então aqui agora a gente vai fazer a última iteração, né? Porque ele vai fazer para 2, 3, 4. Porque é o Fibonacci de 5, então ele vem aqui. É chato essa coisa, né? A gente tem que sempre ficar se lembrando que... Mas vai ter... Coloco o que eu quero, ele não tá pronto. Pronto, agora sim. N igual a 4. Ok. Então, agora a gente vai ter de novo, né? Anterior vai receber atual. Então, anterior vai estar com 3. E atual vai receber atual mais anterior. Então, esse cara veio aqui. 2 mais 3, 5. Jogou isso aqui em atual. Terminou e ele vai pegar e vai retornar atual. Então, o ponto aqui, né? Agora vocês viram como que ele foi construindo. Ele vai guardando qual que era a soma até agora e ele vai somando com o anterior. E vai indo e vai acumulando. E aí esse atual vai ser o que está sempre com o número do Fibonacci. E esse anterior vai ser sempre o que está com o anterior. Porque aí se eu quisesse calcular mais um, né? Eu teria que fazer 3 mais 5, ia dar 8. E aí eu guardo o 5 em algum lugar, né? Aí eu ia fazer o 5 mais 8 ia dar 13. Guardo o 8 em algum lugar e o atual fica com 13. Então, o plano é mais ou menos assim. Vejam que, né, como fica mais fácil você pegar e expressar esse negócio assim, né? Porque isso daqui você não tem nem que pensar, isso aqui você só escreve. Então, a troca que você está fazendo é essa. A versão recursiva vai sair um código muito mais direto, um código muito mais compacto. E a versão interativa você realmente tem que quebrar a cabeça, né, para entender o que esse cara está fazendo. Só que aí tem o outro lado da moeda, né? Para n maior que 2, quantas somas são necessárias para calcular a Fibonacci de n usando uma estratégia iterativa? N menos 2 somas, né? Então a gente viu aqui, quero calcular Fibonacci de 5, eu tive que fazer 1, 2, 3 somas. Já para a função recursiva, né? O que ele vai fazer? Então, por exemplo, eu tenho um Fibonacci de 5 aqui, ele vai pegar e vai chamar o Fibonacci de 4 mais o de 3, aí ele vai chamar o de 3 mais o de 2, aí ele vai chamar o de 1, né? E com o de... o 2 e o 1. E aí ele vai começar a retornar. Então, ele pegou... vejam que vai crescendo, né? Ele vai fazer... Ele mostra aqui pra gente, O que acontece é que ele tá recalculando muitas vezes coisas que ele já calculou, né? Porque vejam que, para calcular do 5, eu tenho que fazer o 4 de 3, 3 o de 2, eu já tinha calculado o 3, calculei de novo. 2 o de 1, já tinha calculado 2, calculei o 2 de novo. Então, veja que ele calcula várias vezes para fazer daquele jeito iterativo. E isso daí vai pesando, né? Quando a gente tem um número pequenininho, tudo bem. Mas vejam aqui que tem Fibonacci de 50, ele tem esse número gigantesco de somas. Então, esse negócio vai... Então, aqui ele está mostrando, Fibonacci de n igual a 20. O número de vezes que a função recursiva calcula Fibonacci de k para i menor que k são os seguintes. Então, Fibonacci de 1, Fibonacci de 2, Fibonacci de 3, 4.
Porque isso daqui, né, é o que ele vai fazendo a chamada, né? Então ele vai fazendo a chamada até dar 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e vai voltando. Então, o que ele está falando é que a fórmulazinha aqui são realizadas Fibonacci de n menos 1 somos. E no fundo, né, o ponto aqui desse negócio é isso aqui está pesando. Percebam, né, que aqui eu tenho esse Fibonacci de 50, eu vou fazer esse número de somas versus a versão iterativa que eu vou fazer 48 somas. Então a gente tem 48 vezes, isso aqui é 1000, milhão, bilhão, é isso mesmo? É isso mesmo que eu tô vendo? Tá 1000, né, 100 mil? Oi, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, é isso mesmo. 12 bilhões? Estou lendo esse número corretamente? Bilhão com B? Você está lendo corretamente. Então é isso, 12 bilhões versus 48. Né? Só que, né, por outro lado, eu tive que ficar aqui uns 15 minutos explicando para vocês como é que funcionava a outra solução. Né? Então, o problema é esse cara aqui, né, que ele calcula, para calcular Fibonacci de n, a função recursiva calcula o valor de Fibonacci de k, n menos k mais 1 vezes. Então, o problema desse cara é isso, né? Ele tá recalculando várias vezes o mesmo subproblema. O que tá matando é isso daqui, né? Ó. Então, o que eu estava falando, deixa eu escrever aqui o que eu estava falando, que talvez fique mais claro. Então, para calcular FIB de 5, ele faz FIB de 4 mais FIB de 3. Aí, para calcular o FIB de 4, né, ele faz FIB de 3 mais FIB de 2. Aí, para calcular esse FIB de 3, ele faz FIB de 2 mais FIB de 1. Aí, esses caras aqui, eles sabem, né? Que esse é o que retorna. Tá bom. Aí, isso daqui era só para calcular esse FIB de 4 aqui. Eu ainda tenho que calcular esse FIB de 3 de novo. Esse FIB de 3, aí eu faço mais. Isso é para calcular esse cara aqui. Então, aí esses... Isso daqui tá num bloquinho só. Então, aí esses caras aqui é para calcular esse aqui. Aí, para calcular esse FIB de 3 aqui, eu preciso... E lá. Eu preciso de um FIB de 2 mais FIB de 1. E aí é esse bloquinho. Oi. Na verdade, isso aí não seria para calcular o FIB de 3, que depois você vai somar com o FIB de 2 para chegar no FIB de 4? Pois é, então, não, ele vai calcular um monte de vezes esses negócios. Porque ele faz a chamada recursiva para os dois lados. Realmente. É, entendeu? O que tá acabando com a vida dele é isso daqui. Ele faz duas chamadas, para cada chamada de Fibonacci que eu tenho, eu faço duas chamadas para os subproblemas. Então, esse cara aqui fica muito louco, tá vendo? E aí, esse FIB de 2 aqui, aí ele sabe resolver. Então, FIB de 3, FIB de 4 mais FIB de 3. Vixe, Maria. Pera, esse. Nossa, não, tem mais ainda, tem mais caras ainda. Esse cara aqui tem. Pra calcular esse FIB de 4, ele faz FIB de 3 mais FIB de 2. E pra calcular esse FIB de 3 aqui. Nossa, meu Deus do céu. Esse negócio fica. Vocês entenderam a ideia desse negócio aqui? Por que esse cara explode? Talvez fique melhor desenhar como uma árvorezinha, ó. Então eu tenho aqui o 5. Para calcular o 5, eu preciso calcular o 4. E eu preciso calcular o 3.
Só que para calcular o 4, eu preciso calcular o 3 e o 2. Para calcular o 3, eu preciso calcular o 2 e o 1. Então, ó, isso daqui foi só para calcular esse lado aqui. Então, ó, 5 precisou do 4, o 4 precisa do 3, o 3 precisa do 2 e do 1. E aí, para calcular o outro lado do 4, eu preciso do 2. Beleza. Aí, para calcular o outro lado do 5, eu preciso do 3. Ó, tá vendo que eu já calculei ele aqui? Mas eu tenho que calcular ele de novo lá para aquele outro lado. Então, esse mesmo cara que tá aqui, ó, tem que outra árvore dessa daqui, desse lado. E é isso que azeda a vida dele, né? Porque, ó, para calcular o Fibonacci de 5, tá vendo? Ele faz todos esses recálculos aqui, ó. É, entendeu? É muita operação só para fazer esses 5. Ele calcula toda vez, sim, exatamente. Toda vez que ele faz a chamada recursiva com o Fibonacci de 3, ele vai pegar e vai calcular de novo. A única coisa que ele não calcula recursivo é o 2 e o 1, porque ele faz esse return 1. Tá vendo? Ele vai pegar e vai fazer todas as chamadas. Os únicos caras que ele sabe calcular é esse caso aqui que ele dá o return 1, que são esses daqui que são as folhinhas da minha árvore, tá vendo? A folha da árvore é essa do meu baldinho. Aqui, ó, tá vendo? Esses caras aqui, ele sabe calcular com o return 1. Todos esses outros aqui, ó, ele tem que chamar alguém para calcular. Ele tem que chamar recursivo. Ele vai chamar. Então, assim, ele calcula 2 vezes esse cara aqui. Ele calcula todas essas vezes aqui, ele calculou tudo. E aí vocês veem como esse negócio vai explodindo, né? À medida que eu vou crescendo esse 5, esse negócio vai. Então, né? Se eu tivesse um 6 aqui, né? Então imagina aqui que eu tivesse o 6. O que ia acontecer com esse cara? Eu ia ter que calcular o de 5 e o de 4. Então aí essa árvore da esquerda ia ficar igual aqui. E aí eu ia pegar e ia copiar todo mundo desse daqui, ó. Eu ia pegar e copiar aqui, porque o 6 precisa do 5 e do de 4. Então toda vez que eu aumento 1, eu vou aumentando. É isso que ele falou, com ele aumenta Fibonacci do mesmo tamanho que o Fibonacci, né? Que ele vai aumentando assim. E aí ele fica copiando essa árvore de novo, de novo, de novo. Toda vez que eu aumento esse cara aqui, ele vai pegar e vai copiar essa subárvore da esquerda, né? Então, se eu coloco o 7, ó, ele copia todo mundo desse aqui, mais todo mundo desses 5 aqui. E vai crescendo, crescendo. Então, aí que a gente vê, né? É assim que ele acaba chegando nesse 12 bilhões aqui, enquanto o outro está no 48. Então, a recursão é uma técnica, né, que a gente só vai pegar e vai escrever caso base, vai assumir que existe uma solução mais simples para o subproblema, que nem nesse caso aí, né, do Fibonacci. Então, ali eu estou no Fibonacci de n, eu assumo que eu sei calcular n-1, n-2, e aí, com isso, né, o código fica uma maravilha, né? Então, tá bonitinho, maravilhoso, né? Isso aqui é super fácil, você bate o olho e você entende exatamente o que isso quer dizer. Só que aí a gente precisa fazer essa análise, né? Então, é uma troca, é um compromisso, né? Então, de um lado eu ganho clareza, do outro lado eu perco eficiência. Então, quando você consegue fazer a versão iterativa de um jeito que é relativamente simples, que nem esse daqui, aí compensa ainda, né? Vou pegar e vou fazer então o iterativo, já que o iterativo é tão melhor, né? Tão mais eficiente. Vamos jogar isso daqui naquele meu código que mede o tempo, só para a gente ver como é que vai ficar isso aqui, então. Então, ó. Cadê o meu que mede? Esse aqui é o que mede o tempo. Então, vamos pegar e vamos colocar aqui mais uma seçãozinha Fibonacci. Fibonacci. E aí aqui eu vou fazer um FibR e um FibI. E aí aqui eu vou chamar 1000 vezes Fibonacci de
50, ele falou que era o que explodir, então vamos ver se a gente consegue chamar de 1000 vezes, será que vai ficar muito? Vamos chamar uma vez só o Fibonacci de 50. Só 12 trilhões de 12 sons. deve dar, né? Então, aqui. Então, eu vou ter o Fibonacci recursivo, vou ter um Fibonacci iterativo. Ok, coloquei certinho as minhas variáveis e vamos copiar, então, o código. Esse aqui vai ser minha versão do Fibonacci iterativo. Então, não existe almoço de graça. A gente sempre ganha de um lado e perde do outro. Então, Fibonacci iterativo versus Fibonacci recursivo. Ok. Fibonacci. Vamos ver quanto tempo que ele demora para calcular esse Fibonacci de 50. Ele que tá... Talvez vai demorar tempo pra caramba. Não sei. Enquanto isso, vamos... Enquanto ele faz ali... Vamos... Exemplo simples, tá? A gente tinha visto esses dois exemplos. Temos aqui mais 3 minutinhos. Vamos falar então daqueles outros exercícios, né? Tinha aquele exercício da soma e da multiplicação. A ideia aqui desse soma e da multiplicação era mais ou menos... Deixa eu colocar aqui na... Nossa, esse negócio vai ficar rodando para sempre. Acho que eu vou... Deixa eu fazer um Fibonacci de 30, vamos ver se... Já deve dar para ver a diferença do tamanho sem demorar tanto para rodar. Ele rodou mais rapidinho. O iterativo foi tão rápido que ele não conseguiu nem registrar, e o recursivo 0.46. Então, vocês estão vendo que assim, começa a ficar dramático as coisas, né? Ele cresce muito rápido. Joguei um de 40 ali enquanto a gente vê aqui a questão da soma. Aqui ele tinha alguns exemplinhos, né? De assim, vamos pensar recursivamente sobre coisas. Que agora assim, é isso, né? Exercitar como pensar recursivamente. Então, aí o problema que ele propunha lá é somar dois números inteiros não negativos, x e y, usando apenas incrementos e decrementos unitários. Então, isso aí que era esse jeito, né? Como que eu faço para escrever 3 mais 4 sem fazer 3 mais 4? Eu só posso somar mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Então, né, no fundo, isso daqui é 3 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, né? Então, qual que é o plano? É decompor esse 4 em uns, né? Esse é o segundo plano dele aqui, ó. Esse plano que ele mostrou aqui, ó. Então, ele está decompondo y em y vezes 1 e vai somando mais 1, né? Então, o que ele faz? Ele vai subtraindo 1 do y até que o y seja 0. Por quê? Quando o y for 0, eu sei que a soma vai ser o x. Né? Não é uma ideia ruim, assim, tipo, é uma ideia boa, é elegante. Só não... Então, ó, ele pegou, ele vai fazer aqui, ele vai fazer 4, aí ele vai chamar 3, ele vai chamar 2, ele vai chamar 1, aí ele vai chamar 0, aí esse cara aqui ele sabe que dá 3. Então, aí ele vai retornar e vai saber a resposta. Então, ele vai pegar, vai somar 3, vai voltando, 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 até que em alguma hora isso vai me dar o resultado do 3 mais 4. Vamos ver aqui desenhadinho. Só para encerrar essas coisas, que aí a gente já fica com tudo contido nisso. A aula que vem a gente já começa com mais problemas. Vocês já ouviram falar da Torre de Hanoi? Em algum momento vocês vão... Torre de Hanoi é um brinquedinho, assim, que você não pode colocar Cadê? Você não pode colocar
a roda menor embaixo da roda maior. E o objetivo é você pegar e mover todas as rodinhas de um pino para o outro pino. Então, ó, você faz aqui, você tem que achar um jeito de mexer esse pedaço aqui para o B, para você poder mexer o C para cá. E aí depois você tem que achar um jeito de mexer todos esses aqui para cá. Então, esse problema aqui é um desses problemas naturalmente recursivos, né? Porque se você souber resolver isso daqui, você, beleza, eu consigo resolver o meu problema fácil, só passar a grande aqui. Então, e para resolver esse daqui, eu tenho que saber um jeito de resolver para essas duas aqui. Então, a gente mais para frente vai ver aqui se brincar com a Torre de Hanoi. Mas por hoje, vamos voltar no nosso cara mais bobinho aqui da soma, né? Então qual que era o plano dele aqui? Ele tem soma e ele vai subtraindo aqui do y até o y chegar no zero. Então, eu acho que a árvore é um jeito bom, eu achei que ficou mais claro, né? Então, eu tinha aqui, por exemplo, naquele meu exemplo do 3, 4. Aí, para calcular isso, ele chamou pro 3, 3. Ah, nesse caso, não. O que ele fez aqui? Então, chamou 3, 3, 3, 3. Vocês acham que fica melhor, talvez, fazer com aqueles framezinhos? Faz mais sentido para vocês? Eu tenho framezinho aqui, né? Com a minha caixinha para o X e a minha caixinha para o Y. Ah, gostou dos frames? Ah, então vamos com os frames. Eu acho que os frames vai ficar bacana para esse exemplo, porque eu tenho aqui as duas variáveis, né? E aí eu vou fazer a chamada de soma de 3 e 4. E aí soma de 3 e 4 vai vir e vai colocar 3 no X, 4 no Y. Beleza. Aí ele vai ver Y é 0? Não. Então faz uma nova chamada de X e Y menos 1. Então, aí aqui vai ser 3. Vejam que o X vai sempre continuar igual, né? Então o Y ele vai pegar aqui vai ser 3. Aí ele vai verificar, Y é igual a 0? Não. Então faz mais uma chamada. 3, 2. Me arrependi de escolher Y igual a 4. 3, 2. Chama mais um. 3, 1. E agora sim, né? Ele continua verificando. Ah, o y é igual a 0? Não. Então continua chamando a recursiva. E agora na próxima chamada vai ser a nossa hora da verdade lá. Que ele não vai. Que ele vai finalmente cair dentro desse if, né? Então aí ele vai pegar, vai chamar soma de 3, 0. Então, soma de 3, 0. Y é igual a 0, ele vai executar if y é igual a 0, sim. Então, ele vai dar return x. Então, ele vai vir para cá e vai retornar, né? Isso daqui vai dar x. Então, ó, nesse cara aqui, ele vai pegar, ele vai dar return de 3. Então, ele vai vir aqui e vai dar return 3. Aí, esse cara vai dar return de 3 mais 1. Então, ele vai vir para cá e vai dar return de 4. Esse cara aqui vai dar return de
4 mais 1. Então, ele vai vir aqui, vai dar return 5. É isso mesmo? Cinco. Tá faltando coisa. Oi, Gabriel. Não é lá quando o y é 0 que ele retorna o x? Daí vai tipo 3, 4, 5, 6, 7, porque no finalzinho ele tem que retornar o 7, não? Sim, exatamente. Ele retorna o x. Então, quando o y é igual a 0, ele vai pegar e retornar x, que é 3. Então, esse cara retorna 3. Aí ele vai vir aqui, retornou 3, ele vai fazer 3 mais 1, ele vai retornar 4. Aí ele vai fazer 4 mais 1, ele vai retornar 5. Aí ele vai fazer 5 mais 1, vai retornar 6. Agora sim. Aí vai fazer 6 mais 1, vai retornar 7. E aí esse cara aqui deu 7 e ele vai falar pro... né? O retorno de soma de 3 e 4 dá 7. Então para quem já precisa ir, até mais. Essa ideia do soma era essa. No começo da próxima aula a gente vê certinho, então, o multiplicação e o outro plano para esse soma aqui. Mas a ideia, uma das ideias que ele deu era essa daí. E esse cara retorna 7 para quem fez a chamada lá de soma de 3, 4. Então, então, desse jeito vai, né? Não é o jeito que a soma, né? Faz muito mais sentido fazer com iteração nesse caso, mas... É muito esforço para fazer um x mais y. É realmente para treinar esse pensamento recursivo aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, gostaria de conversar um pouco mais sobre essa abordagem, pode ficar. Senão vocês estão liberados até quinta-feira. Boa aula de lab para vocês amanhã. E bom almoço. Diga, Gabriel. Opa, Florinha. Eu tentei fazer o da multiplicação e deu muito errado. Daí eu não entendi o que deu errado. Eu vou mandar o códigozinho no chat porque ele ficou curtinho. Aí, se Pode, você tá bom. puder me ajudar, por favor. Sim. Ó, tá vendo? O da multiplicação, nesse plano aqui dele, né, era parecido. Sim, João, só um segundo. Deixa eu ver o código do Gabriel aqui, ó. Só pra... então. Muita calma. A gente já vê aí, calma aí. E também eu preciso falar sobre o Lab 11. Me pediram pra falar sobre o Lab 11. Então, ó. Vamos ver o que acontece nesse caso aqui, né? Então, vamos multiplicar, sei lá, 3 vezes 2. Então, ele iria pegar aqui e iria chamar multi de 3 e 2. Y maior que 1? Sim. Então, multi de 6 e 1. Aqui já tá roubando, né? Você não tá fazendo a soma de incremento, né? Eu chamaria 6 e 1. Aí ele vai vir aqui. Y é maior que 1? Não. Y é igual a 1? Sim. Aí retorne 0. Isso aqui. Multiplicação. Sim, eu tô gravando, que é a dúvida dele desse multi. Mas sim, depois eu fecho a gravação depois que eu terminar de falar do multi. Então, ó, multiplicação, 0 sempre dá... então. Essa é a solução do Gabriel. Não tava funcionando. E aí ele perguntou. Então, 0 é sempre meio problema em multiplicação, sabe? O elemento neutro. Então, faria um negócio assim, né? Tipo, talvez um retorne 1. Aí esse cara ia retornar 1. Não, sabe? A ideia não é bem essa aqui. Duas coisas, né? Primeiro... então, eu entendi que você tentou... A gente pode até falar no começo da próxima aula melhor. O plano que ele tinha aqui, ó, era somar x aqui, no lugar que a gente estava somando 1, o zero elemento... então, o zero elemento neutro da soma. Então, ó, o plano dele aqui era bem parecido com o plano da soma, só que ele testava o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, e ele somava x aqui. Então aí, ó, ele, ao invés de sempre... Assim, esse modelo de recursão que a gente está vendo aqui sempre vai ter o caso base no começo, sabe? Então. Então, if y é igual a 1, aí esse cara aqui, né? Porque qual que é o plano aqui, né? Se o meu y é 1, eu sei que x vezes 1 dá x.
Então, o plano do caso base é sempre esse daqui. E aí, se não, né, eu não preciso nem colocar esse else, porque eu tenho o return ali. Então, se a situação não é essa, então aí o que eu sei? Eu sei fazer multiplicar x por y menos 1 mais x, né? Porque aí esse cara aqui, ele vai dar... Os passos são de x em x, né? Ah, tá, ele queria apenas somas e subtrações, tá? Esse aqui não era unitário. Então, esse cara aqui vai fazer y vezes x mais x mais x mais x. A estratégia aqui. Oi, Gabriel. Professora, agora mais uma dúvida de função. Por que eu posso dar, tipo, o return de um parâmetro só, sendo que a função lá, tipo, tá pedindo 2? Isso eu fiquei bem confuso. Eu tentei fazer, tipo, com tupla pra, tipo, pegar 2 e ir encaixando nos lugares. Mas eu acho que eu me confundi mesmo. Tem duas coisas diferentes. Tem os argumentos da função e tem o retorno da função. A função tem 2 argumentos, mas essa função está retornando um único número. Isso daqui é uma soma, isso aqui é um número inteiro. E isso daqui é um número inteiro também. Então essa função retorna um único número. Nossa, porque daí no final ele vai somando todos os últimos números, né? Caraca. Isso aqui vai dar uma... Tá vendo? Ele vai até isso aqui retornar x, e depois ele vai fazer x mais x. Retorna. Y vezes. Putz, Y vezes vida. isso, beleza. Tá Nossa, certo. eu confundi tudo. Obrigadão, professora. Nada. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Senão eu vou ver a dúvida do João Vitor. Tá. Então eu vou fechar a gravação aqui.